Fala pessoal, tranquilo, beleza? Aqui é o professor Danilo. Eu tô com um kit Lego aqui para apresentar ele para vocês, tá? O vídeo eu vou tentar fazê-lo o mais rápido possível para nós não perdermos tempo dentro da sala de aula, tá bom? Então eu vou aqui mirar pro kit, beleza? Então esse é o kit que você vai, que o seu grupo, né, vai ter à sua disposição, né, à disposição do grupo de vocês. Então vamos lá. Primeiramente nós temos aqui o brick, que seria o bloco, né? Para você ligar o bloco, você vai pressionar esse botão aqui, ops, perdão, esse botão aqui do meio, pressiona, segura, ele vai demorar um pouquinho para ligar, então enquanto ele liga, vamos explorar um pouquinho mais o kit. Muitos de vocês já devem conhecer esse kit, mas mesmo assim é interessante apresentar para todos. Existe uma separação dos tipos de eixos, tipos de conectores e tudo mais. Não vou entrar em detalhes por uma questão de agilidade, como eu havia dito, mas uma coisa que é interessante é este gabarito que nós temos aqui. Tá? Então, ele vai te dar a quantidade que você tem de cada uma dessas peças que deve ter no seu kit. Eventualmente, as peças caem no chão, então eu recolho. E se tiver faltando, fala comigo, talvez esteja numa gaveta lá no laboratório, tá bom? Aqui eu tenho um kit que está um pouquinho bagunçado, como você pode ver, é um kit que eu uso para eventualmente preparar a aula, fazer alguma coisa. E eu gostaria de focar em sensores e atuadores. Este cara aqui é um motor. O motor, ele atua, ele mexe, então ele é um atuador, tá? O seu kit vai ter dois motores grandes, tá bom? E um motor pequeno. O motor pequeno, eu até deixei ele aqui montado, acabo de desmontá-lo. É esse motorzinho aqui, tá bom? O motor pequeno, normalmente, ele vai servir para uma garra, vai servir para movimentar algum sensor, alguma coisa assim. Por falar em sensor, quais sensores nós temos? Nós temos dois sensores de toque. Então, para que ele serve? Por exemplo, você vai colocar alguma coisinha aqui na frente, e aí, caso tocar, alguma coisa acontece. Como que esse toque pode ocorrer? Pode ser que você coloque esse sensor num robozinho, ele chegou numa parede, opa, percebeu que chegou na parede, ele tem que voltar, fazer alguma outra coisa, certo? São dois desses sensores, tá bom? Deixa eu ver se eu acho o segundo aqui. São dois iguais. Beleza. O que mais que nós temos? Nós temos um sensor de rotação. Esse sensor aqui, você provavelmente não vai usar tão já, tá? Este sensor de rotação, ele serve para indicar o quanto o seu robozinho ele girou. Tudo bem? Ele pode ser interessante, por exemplo, para saber se você está subindo uma rampa, se o seu robozinho caiu ou algo assim. Tá? Então, é um sensor, ele sente. Este cara aqui é um sensor de luminosidade e de cor. Então, dependendo da forma que você configura, ele consegue reconhecer cor. Ah, isso é vermelho, ou isto é preto, e assim por diante. Tem até um bloquinho que eu acho interessante a gente montar logo no começo, que já serve para você programar o robozinho para ele conseguir reconhecer as cores. Então, aqui eu já utilizo 4 cores para isso. E um último sensor que eu gostaria de falar é o sensor ultrassônico. Este sensor, ele emite um ultrassom, seria uma espécie de som que nós não ouvimos. Este ultrassom é emitido por um dos lados, bate em um obstáculo e volta. Medindo o tempo de ida e volta do ultrassom, esse dispositivo consegue medir distância. Então, para que ele serve? Por exemplo, para saber a distância que você está de uma parede, de um obstáculo, e poder desviar desse obstáculo. É como se fossem os olhos do seu robozinho. É mais ou menos como funciona o, 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 o sistema de localização que, que alguns animais utilizam, como o morcego. Eu não sei se eu vou passar essa outra parte para vocês na sala, mas se eu não passar, eu sugiro que você dê uma olhadinha em casa, tá? É o seguinte, aqui, ó, acho que vale a pena até mostrar isso na sala, para vocês não irem com dúvida lá no laboratório. Tá vendo que tem aqui letrinhas, né, que vai de A até D? A, pensa que é A de atuador. Então,
Aqui você vai ligar motores. Do lado de cá, tem números que vai de 1 até 4. É só você lembrar que sensores sentem. E como que ele transmite o que ele sentiu para o computador? Porque isso aqui é um computador. Por números. Então, aqui vão os sensores. Vamos fazer um teste? Eu vou ligar um motor aqui, tá? Então, como que você faz a conexão? Você vai utilizar este cabo, conectou aqui, tá? Na onde? Qual letra? Qualquer uma, tá? Vou ligar na letra A e vou ligar no motor grande. Conectei aqui, beleza? Agora eu vou mexer no brick. Não sei se a imagem vai ficar legal, tá? Você vai aqui para o lado, você vai mexer em outras funções, tá? Essa câmera aqui, ela não é boa para pegar de perto, tá? Então, eu fui nessa função que tem essa malhazinha, né? Esses retângulozinhos, e aperto esse botão para entrar, tá? Na verdade, eu tenho que ir na segunda opção, tá? E aí, repare, se eu apertar o botão de cima, ele vai controlar a porta A e D. Perdão. É assim, ó. Tá vendo que tem uma setinha que sai do botão de cima e vem para a portinha A? O botão de cima e de baixo controla a porta A. Tá vendo que tem um desenho que sai daqui e vai para a porta D? Esses dois botões aqui controlam a porta D. Esses dois botões seriam esses dois aqui, tá? Como não tem nada na porta D, só tem na porta A, eu vou ter que apertar para cima ou para baixo. Se eu apertar para cima, ele vai girar num sentido. Se eu apertar para baixo, ele gira no sentido oposto, tá? Então, assim você já consegue testar o seu motor. Eu vou voltar aqui, ó. Como que eu volto? Botãozinho aqui de cima. E vou na primeira opção. Eu sei que vocês não estão enxergando muito bem, tá? E agora eu vou testar os sensores. Entrei aqui, ele está indicando que não tem nenhum sensor conectado. De fato, não tem. Então, como que você conecta os sensores? Você vai colocar agora o seu cabo nas portas numéricas, tá bom? Eu vou ligar aqui na porta 1, mas tanto faz a porta, e vou escolher um sensor, tá? Recomendo fortemente que você faça isso com cada um dos sensores, tá? Então, eu vou fazer isso com todos eles. Eu vou pegar o sensor de toque. E aí, dá uma olhada o que ele vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Se eu apertar, ele indica 1. Se eu soltar, ele indica 0. Então, é assim que o seu robozinho vai saber se você está tocando este botão, né? Então, se ele lê 1, é porque você apertou o botão. Eu vou mudar o sensor, tá? Eu vou vir aqui, tirar o sensorzinho de botão, né? De toque. Vou pegar qualquer um. Vou pegar esse aqui de rotação. Esse daqui de rotação, ele tem alguns detalhezinhos que no futuro a gente vê, tá? Mas olha que legal. Vou tentar deixar ele paradinho aqui, ó. Esse é um detalhezinho, tá? É um sensor, ele dá problema, tá? Ele começa a ler, às vezes ele fica mal confuso. Então, você tem que desligar e ligar de novo. Vamos ver se vai funcionar. É, esse sensor, na hora que formos utilizá-lo, vai ficar mais fácil fazer isso no programa, tá? A gente tem que resetar ele. Então, esse daqui, normal se isso acontecer, tá bom? Se ele ficar mudando ali os números sem parar. Mas era para ele indicar a rotação, tá? Então, se ele girou, por exemplo, 90 graus, era para ele te indicar. Normal isso acontecer, ele é uma espécie de giroscópio,
a gente tem que ficar resetando ele, mas não é aqui que nós vamos resetar. Beleza. Vamos pegar, então, o sensor de intensidade luminosa, tá? E reflexão. No caso, nós vamos verificar aqui o quanto ele reflete de luz. Para identificar a cor, tem que ser pelo programa, tá bom? Então, aqui, ó, olha que legal. Se eu colocar ele numa superfície preta, ele está dando 1, tá vendo? Significa que ele está refletindo pouco. Se eu colocar numa superfície branca, aqui o lado do robozinho, ele está dando 100, tá vendo? Tá dando um número bem maior, que significa que ele está refletindo bastante luz. Se eu colocar numa superfície mais cinza, tipo aqui, ó, tá dando 30. Esse sensor ele vai servir para você, por exemplo, criar um programa que faça com que o robozinho seu siga uma linha, tá? Ele vai saber, né, se o robozinho saiu dessa linha ou não e vai conseguir seguir uma linha, fazer um circuitinho fechado. O último sensor, se eu não estiver enganado, não tem mais nenhum, esse aqui é o último. É o sensor ultrassônico. Então, eu vou medir a distância daqui até a tela, tá? Até a tela que eu estou olhando aqui para fazer a gravação. Está a 22 centímetros. Eu vou medir a distância até o teto. Ele tem um valor máximo que ele mede, tá? Mas aqui ele está dando 155 centímetros. Então, é uma régua que funciona à distância, né? Ele não vai pegar valores muito grandes, tá bom? Estou apontando para um lugar muito, muito longe, aí ele está dando erro. Tipo, esse valor que ele está apontando não corresponde à distância que eu estou tentando medir, tá bom? Então, toma muito cuidado, que ele tem uma faixa, se eu não me engano, até 2,5 metros, que é o máximo que ele consegue medir. Bom, é isso, tá bom? E agora, como que você desliga o bloco? Ele está programado para desligar sozinho, mas é legal você desligar para você não ter surpresa na próxima aula, tá? Pode acontecer da bateria dele descarregar. Eu vou olhar, sempre antes da aula, eu dou uma olhada em todos os blocos para ver se estão carregados, mas para desligar, o que você vai fazer? Você vai pressionar esse botão mais uma vez, ou quantas vezes forem necessárias, até aparecer isso daqui. Esse símbolo, tá vendo que é uma bolinha e um risquinho? É um símbolo utilizado para representar ligado e desligado, tá? Que é o 0 e 1 junto. É um símbolo que representa 0 e 1. Quando esse símbolo aparecer, é só apertar um desses dois botões aqui, tá? Que aí ele vai para o lado. Aí é o outro. Aí quando o check estiver selecionado, você aperta o botãozinho aqui de baixo e pronto. Ele foi encerrado. Tá bem? Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês se divirtam, né, além de aprender muito nesta aula. Valeu, pessoal. Vamos correr para o laboratório.